Olá, nos próximos meses o brasileiro vai ter a oportunidade de refletir sobre os temas que serão importantes para que o desenvolvimento do país continue. Nós entraremos em época de campanha, estaremos escolhendo presidente da República, governadores de estado e parlamentares também. Nós vamos conversar sobre as questões nacionais, na opinião do senador Humberto Costa. Senador, muito obrigada pela sua presença aqui no nosso programa. O senhor hoje, em pronunciamento no plenário, tratou justamente desse tema, né? Como é que o PT está vendo, quais as necessidades, o que está elencado como passos importantes caso venham essas eleições presidenciais, quais são os rumos que o partido entende que sejam os melhores rumos para o país? Bem, antes de mais nada, é necessário preservar as conquistas que foram obtidas ao longo dos últimos tempos, né? O controle da inflação, o equilíbrio fiscal, o crescimento do país, a garantia da geração de empregos em quantidade suficiente para atender às demandas da população brasileira, as políticas sociais de um modo geral. Portanto, a mais fundamental, ou pelo menos a questão inicial, é a preservação das conquistas obtidas ao longo dos últimos tempos. Porque essas conquistas, elas não são, essas políticas públicas, elas não têm garantia de continuidade? Caso mude o presidente, mude o partido? Veja, na verdade, nós já vivemos em outro momento na história do Brasil, onde a proposta para solucionar os graves problemas que o país enfrentava eram propostas que levavam como consequência a um processo de aumento da desigualdade, de geração de desemprego, enfim, de uma série de questões que hoje são pontos cruciais para a população brasileira. Mas, por exemplo, a questão da distribuição de renda no país, que foi um trabalho do qual o PT se orgulha muito, dessa assinatura, como, por exemplo, Bolsa Família. Essa é uma política de distribuição de renda, ela não tem garantia caso o PT não continue na presidência da República? Veja, nós temos leis que definiram essas políticas, mas leis podem ser mudadas, não é? Uhum. E me preocupa também a forma como alguns problemas podem ser enfrentados. Por exemplo, quando se trata de discutir inflação, rapidamente as forças de oposição lançam mão do discurso de reduzir os gastos do Estado, reduzir o tamanho do Estado, que termina eliminando esse papel importante que o Estado teve de fazer com que o Brasil crescesse. São as obras públicas que têm gerado emprego no Brasil, são os investimentos que o governo faz, que tem feito com que várias empresas se instalassem no Brasil e passassem a produzir, gerando novos empregos. Então, o enfoque de política econômica é a primeira coisa crucial. Segundo, dentro da visão dessas forças de oposição, as pessoas devem buscar as condições de poder viabilizar a sua condição de saúde, de educação, de acesso a esses bens essenciais. Portanto, é uma visão completamente diferente do que deve ser o papel do Estado. Então, a primeira coisa que nós temos que preservar é essa visão de que o Estado é necessário não somente para regular a sociedade do ponto de vista econômico, mas também ele é um fator importante para induzir distribuição de renda, crescimento econômico e uma série de outros benefícios que a sociedade produziu. Então, essa é a primeira questão. Posso fazer uma questão sobre a primeira questão? No tocante à economia, a gente tem visto um esforço do governo no sentido de incentivar o crescimento da indústria. No entanto, a gente vê que ele oscila. Essas iniciativas, elas não conseguem consolidar essa vontade. O senhor acha que no próximo governo, caso o PT continue na presidência da República, há um movimento nesse sentido que possa ser mais exitoso? Veja, a primeira coisa é que nós vivemos hoje uma crise artificialmente produzida de confiança em relação à política econômica. A grande mídia, a oposição, diversos segmentos que têm interesses econômicos significativos no Brasil conseguiram construir um clima de que existe algum tipo de insegurança na condução da política econômica. A partir do momento que a eleição esteja decidida, isso muda de maneira bastante significativa. Segundo, nós já estamos há praticamente 6 anos de uma crise econômica internacional que trouxe os principais reflexos mais recentemente para o Brasil.
E todos nós temos acompanhado um processo de recuperação que é lento, mas é um processo de recuperação da economia internacional. Isso também vai favorecer um novo momento da economia brasileira. E, por outro lado, as medidas que o governo vem tomando, elas precisam de tempo para maturarem. E eu creio que a partir de 2015 elas vêm com uma força muito maior. Por exemplo, a nova política de investimentos em obras públicas, que passa por parcerias com a iniciativa privada, com concessões, tudo isso tende a ter um desenvolvimento mais rápido, mais intenso a partir do ano que vem. Então, eu creio que será um momento diferente da economia brasileira. Certo. O senhor falou também no seu pronunciamento que haveria, assim, um esforço para produzir 4 reformas em 4 aspectos diferentes. O senhor podia falar sobre isso com a gente? Sim, a presidenta Dilma já deixou claro que nós tivemos conquistas importantes, mas precisamos fazer mais. O Brasil, de há muito tempo, ele não vem recebendo intervenções que pudessem enfrentar alguns problemas estruturais e históricos. No nosso governo, nós enfrentamos uma parte, mas há muito por fazer. E aí ela situou 4 reformas. Uma reforma urbana, que seja capaz de enfrentar temas como a propriedade da terra nos grandes centros urbanos, a democratização disso, a garantia de uma infraestrutura em termos de transporte, de habitação, de saneamento básico, que tem um papel fundamental de melhorar as condições sociais da população, mas representam também investimentos com repercussão econômica importante. A outra reforma, a reforma federativa, ou seja, nós rediscutimos o Pacto Federativo no Brasil, discutimos a desconcentração de recursos, a assunção de novas responsabilidades por cada um dos entes da federação de forma harmoniosa. A terceira, que é a reforma política, que talvez seja a mais importante de todas elas. Nós mudarmos a cultura política do Brasil e as regras político-eleitorais. E, para isso, nós estamos propondo um plebiscito que defina a convocação de uma constituinte exclusiva para debater e decidir sobre o tema reforma política. E a última proposta, que diz respeito à reforma dos serviços públicos. E aí nós, de fato, vamos precisar melhorar a política de educação, a política de saúde, a política de transporte também, que entra na segurança também, transporte que entra na infraestrutura, mas também entra nesses serviços públicos. Então, ela responde, assim, às demandas que a sociedade hoje tem. Tenho algumas perguntas para fazer ao senhor em relação a essas reformas. A primeira, a reforma política, ela teria uma pauta definida? Essa pauta seria definida em plebiscito também? Ou seria um trabalho... Não, eu imagino que o plebiscito ele vai definir se nós teremos uma constituinte exclusiva ou se o próximo Congresso faria essa reforma. Naturalmente que ela pode também optar por apoiar integralmente ou não uma pauta. E essa pauta certamente passará por financiamento das campanhas eleitorais, esse é o principal tema. Segundo, representação proporcional no nosso país. Terceiro, duração dos mandatos e coincidência das eleições, reeleição também. Acho que seriam esses os principais temas. Regime de sistema Entraria um pouco nessa discussão não, né? do sistema eleitoral, né? Mas não, sistema de eu governo... creio que o debate sobre parlamentarismo, presidencialismo, já se esgotou. República ou monarquia, ele já é um tema solucionado pela sociedade brasileira. Senador, a gente fez, inclusive, algumas entrevistas aqui no Argumento sobre a questão de pacto federativo ou a reestruturação desse pacto. Na maioria das vezes que a gente entrevistou um parlamentar, é frequente a observação de que, sem um apoio, sem uma certa condução desse tema pelo Executivo, fica difícil o Congresso dar andamento nessa questão. O senhor concorda com isso? Sim, porque qualquer mudança no Pacto Federativo, especialmente na distribuição de recursos arrecadados pela União, tem uma incidência, uma repercussão sobre os 3 níveis de governo. Nenhum deles quer perder recursos e, naturalmente, que os estados e os municípios querem ganhar. Então, é preciso que isso seja resultado de um pacto
em que haja um entendimento entre esses 3 níveis, juntamente com o Legislativo. Há aqui, inclusive, propostas para a ampliação do fundo de participação dos municípios. Isso é algo importante. O governo está sensível a essa ideia, mas nós precisamos discutir de quanto será esse incremento, de que maneira vai ser feito, se haverá uma transição ou não, mas entendemos que esse é um ponto relevante. Mesmo porque todas as iniciativas nesse sentido que o Senado tentou, discutiu, debateu em comissão temática, deu para notar também que, de alguma forma, Pacto Federativo e reforma tributária, elas meio que acabam se encontrando, né? Com certeza. Isso deveria envolver um debate mais amplo. É lógico que nós já tivemos alguns avanços importantes, mas há outros avanços a serem conquistados. Entre eles, por exemplo, a legislação que trata do ICMS. Ela precisa ser retomada. Que a gente viu também que gera muito embate, né, senador? Com certeza. E aí pergunto para o senhor, depois de 2 mandatos do presidente Lula, 1 mandato da presidenta Dilma, por que até agora não foi possível ao Executivo conduzir essa questão da remodelagem do pacto, da reforma tributária? Eu acho que em termos de reforma tributária nós tivemos alguns avanços muito significativos. Até porque acho que a forma como a presidenta Dilma imaginou a reforma tributária conseguiu driblar alguns empecilhos. Primeiro, ao invés de tentar aprovar um pacote, ela procurou fatiar. Né? E nesse fatiamento, por exemplo, nós discutimos a questão da importação, no que diz respeito ao ICMS cobrado. Nós estamos numa ampla discussão sobre comércio eletrônico, praticamente com um consenso em torno dessa questão. O debate sobre o ICMS foi puxado também, esse precisa avançar. O governo tratou de desonerar várias atividades econômicas importantes, especialmente no que diz respeito a contribuições sociais. Então, algumas coisas importantes foram feitas. Nós precisamos agora complementá-las. E um novo governo, com uma nova legitimidade, eu creio que terá a condição de liderar esse processo. Senador, agradeço muito sua presença aqui no nosso programa. Eu agradeço. A você que nos acompanha, também agradeço a atenção. Esse é o programa Argumento e você pode participar do nosso trabalho enviando suas sugestões ou críticas, ou através de ligação gratuita para o número que aparece no seu vídeo, ou mesmo pelo endereço eletrônico. Até a próxima.